Olá, amigos. 14 de março de 2013, o cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, um ponto mal resolvido no panorama jurídico e no panorama legislativo do país é a questão da idade de imputabilidade penal, a idade de maioridade penal. No Brasil, essa idade é estabelecida, como certamente sabem, constitucionalmente. É a própria Constituição da República que determina que pessoas com menos de 18 anos de idade não são imputáveis penalmente, não são responsáveis sob o ponto de vista criminal e são, portanto, sujeitas às disposições de uma legislação própria quando praticam fatos análogos, fatos equivalentes aos crimes definidos no Código Penal e nas leis penais particulares. E aí temos então o Estatuto da Criança e do Adolescente a definir aquilo que se chama de ato infracional. Ato infracional é a atividade, é o ato tipificado no Código Penal como um crime, porém praticado por uma pessoa que seja adolescente, ou seja, uma pessoa entre os 12 e os 17 anos de idade, uma pessoa que tem pelo menos 12 e que ainda não completou 18 anos de idade. Já as crianças não. As crianças não são sujeitas nem a isso. As crianças, sob o ponto de vista jurídico, tecnicamente falando, não praticam sequer ato infracional. Então imaginemos que uma criança, uma pessoa de 10, de 11 anos de idade, mate alguém. Ela praticou um ato que está tipificado no Código Penal. Homicídio doloso, que nos interessa aqui, muito especial. Porém, ela não responderá nem mesmo pelo ato infracional. Simplesmente não há disposições penais que afetem essa criança. O que pode haver é apenas um processo de reeducação e de tratamento dela. Nem mesmo a um estabelecimento para o qual são recolhidos adolescentes, essa criança será recolhida. Nem mesmo aquela pena simbólica de privação de liberdade nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ir até a idade de 18 anos, essa criança sofrerá. Esse é o panorama legal do país. Mas acontece que é impossível continuar a conviver com isso. Não é que o tema não esteja em discussão, não é que não haja propostas legislativas em andamento no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, mas elas não caminham, estão engavetadas, estão travadas. O governo, com todo o seu poderio, impede a votação dessas matérias. Seria necessário, para mudá-la, volto a lembrar, uma mudança constitucional, uma emenda constitucional. Mas o governo não permite que as iniciativas e propostas de emenda constitucional, nesse sentido, caminhem. E a maioria, obediente, caninamente ao governo, mantém engavetadas. O colégio de líderes mantém engavetadas essas propostas, que estão lá, mas não caminham e, portanto, não saem do projeto da tentativa. É intolerável continuar dessa maneira. As propostas são muitas. Aquela que tem maior número de adeptos é uma que modifica o conceito constitucional, reduzindo o patamar de responsabilização para a idade de 16 anos. Muitos dizem que seria necessário muito menos, um patamar muito menor, devido ao fato inegável do envolvimento de adolescentes com crime, até instrumentalizados por criminosos adultos e até assumindo a responsabilidade por crimes, na verdade, praticados por criminosos adultos, exatamente para aproveitar essa fraqueza da lei e permitir que o criminoso adulto passe ao largo, evite a responsabilização pelo fato efetivamente praticado. Agora, a tese dos 16 anos é uma tese razoável para o país. Por quê? Porque o país adotou, pela mesma Constituição da República de 1988, a idade mínima de 16 anos como a idade de maturidade política, como a idade do discernimento. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro, mulher, homem de 16 anos de idade, pode exercer o direito político de voto, pode votar e, portanto, ajudar a escolher os seus governantes, o presidente da República, o governador do seu estado,
um deputado federal, senador, vereadores. Tem maturidade política, tem direitos políticos, tem discernimento. Porque se não tivesse discernimento, a Constituição não lhe deferiria esta capacidade política. Tem discernimento para isso, mas não tem discernimento para saber a diferença entre o certo e o errado em matéria de crime. Ora, onde é que está a lógica? Que lógica justifica isso? Uma pessoa é madura para eleger os seus governantes, mas não é madura para entender que este ou aquele fato não pode ser praticado, para entender que ela não pode roubar, para entender que ela não pode matar, para entender que ela não pode violar direitos das outras pessoas. É um absurdo completo que prevalece no Brasil, e até uma contradição intrínseca na própria Constituição. Agora, se querem dados concretos, eu vou lhes apresentar um dado concreto do Distrito Federal. No ano de 2012, 312 pessoas foram assassinadas no Distrito Federal no ano de 2012 por adolescentes infratores. Esses casos se configuraram em 288 homicídios dolosos e 24 latrocínios. Lembre-se, latrocínio é o ato de matar para roubar ou para assegurar o produto do roubo. 312. E esse índice, por acaso, está sob controle? Não. Porque ele foi 51% maior do que o ano de 2011. Então, cada vez mais o envolvimento de criminosos adolescentes existe, e da forma mais violenta possível, destruindo vidas. E continuamos aqui a navegar como num transatlântico de fantasia, num mar cor-de-rosa, em relação à questão do discernimento dessas pessoas. É muito óbvio, muito mais do que óbvio, que houve hoje esse discernimento, essa compreensão, essa capacidade de apreensão da realidade do mundo, na verdade é muito maior na juventude de hoje do que era na juventude dos tempos em que eu era adolescente, em que talvez a senhora e o senhor fossem adolescentes, ou no tempo dos seus avós. Toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico, toda a aceleração dos mecanismos de informação e de conhecimento produziu esse fenômeno social. E, no entanto, o Brasil continua a se negar a enxergar essa realidade. É urgente reverter essa posição e pressionar o Congresso Nacional para que seja votada uma emenda constitucional no sentido de responsabilização penal, pelo menos aos 16 anos de idade, que é a idade do discernimento político. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.